Olá pessoal, tudo jóia? Professor Rodrigo Aquino e hoje eu estou aqui para falar com vocês de um tema muito importante para o teu exame de ordem. Ética e disciplina, estatuto, código de ética. Essa matéria é muito importante, você sabe disso, e eu vou provar para você que nessa revisão os pontos trabalhados serão muito importantes. Vamos dar uma olhadinha? Eu separei aqui para vocês os 3 tópicos mais importantes para você ver que nós temos uma média de 5 questões por prova. Isso mesmo. Se você estudar direitos do advogado, honorários advocatícios e ética do advogado, esses 3 pontos, esses 3 temas somados, eles vão chegar aí a 50 questões. Nos últimos 10 exames, uma média de 5. Você sabe que nós temos hoje, atualmente, 8 questões de ética na prova. Eu estou te dando a oportunidade na aula de hoje de você conseguir aí de 4 a 5 pontos com facilidade, tá bom? Eu sou professor de ética, de direito civil, entre outras disciplinas, mas essas 2 disciplinas, ética e direito civil, são disciplinas um pouco ingratas, porque ingratas em certo ponto. Por quê? Digo isso e explico. Você vai perceber que, na verdade, o que vai ser interessante aqui, o que vai ser importante é a letra da lei. Não tem doutrina, não tem jurisprudência, tanto para ética quanto para direito civil, tá? Não tem muito segredo, é letra da lei. Então hoje aqui, nessa nossa aula de revisão, não tem outro caminho, senão apresentar os artigos mais importantes, os pontos mais importantes e fazer a leitura junto com vocês aqui nesse momento com algumas explicações. Vamos lá? Vamos começar então com direitos do advogado. São 14 questões, pessoal. E para que você consiga fechar esse tema, que provavelmente vai ter uma questão na tua prova, você precisa estar por dentro do artigo 7º da Lei 8.906. Esse artigo é muito importante. Tem vários incisos, é verdade, mas você precisa. Quem é aluno do Missão regular, já recebeu o nosso material, teve tempo de estudar todo o código de ética. Eu estou dizendo para você revisar antes da prova, ou para você que não é nosso aluno, está vendo esse vídeo na rede social, no YouTube, você precisa ler esse artigo, ok? Ele é muito importante e ele vai ser fundamental na tua aprovação, pode ter certeza disso. Eu separei aqui, dentro do artigo 7º, os incisos mais importantes. Rodrigo, como assim os incisos mais importantes? São os incisos que já foram cobrados, tá? Eu vou fazer a leitura, a explicação e não tem outro jeito. Pessoal, a metodologia é essa e funciona. Vamos lá? São direitos dos advogados. O primeiro, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Pessoal, o Código de Ética, o Estatuto, em diversos momentos vai frisar pela liberdade do advogado. Seja o advogado autônomo, seja o advogado empregado, seja o advogado associado dentro de uma sociedade de advogados. A liberdade, ainda que convocado pelo juiz, caso alguém não tenha advogado e precise de uma defesa técnica, você ali é capturado no laço pelo magistrado ou pelos seus auxiliares, você vai poder exercer o teu ofício com liberdade. Esse é um dos princípios mais importantes e não é à toa que ele vem no inciso primeiro. Outro ponto importante, olha só qual é: a inviolabilidade do seu escritório, do seu local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, das suas correspondências escritas, eletrônicas, telefônicas, telemáticas, desde que relativos ao exercício da advocacia. A parte importante aqui é você saber que você tem, enquanto advogado, essas prerrogativas, a garantia da inviolabilidade destes pontos, mas o que é mais importante e talvez possa ser cobrado em prova, essa parte final, relativos, né, desde que relativos ao exercício da sua advocacia. Se você tem uma outra empresa, uma outra atividade, essas questões são relativizadas, tá bom? A proteção que se dá nesse artigo são a estes documentos, são a estes itens apresentados, desde que relativos ao exercício da tua profissão, da advocacia. Tudo bem? É muito importante isso, gente, porque, por exemplo, imagine agora em momentos como grandes operações, Lava Jato, etc. Você é advogado de um réu importante, onde tem uma comoção social, política e etc. As pessoas estão de olho nisso. Imagine alguém aí com
não vou dizer de má fé, mas tentar violar a integridade, a correspondência do advogado, tentando obter ali informações do seu cliente, enfim, são situações que devem ser afastadas e estão protegidas na lei, beleza? Outro inciso muito importante é o 7º, permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados nos incisos anteriores, independente da licença. Nos incisos anteriores tem um rol, você é um estudante prudente, eu sei que você vai fazer a leitura, mas ele diz respeito a ambientes, por exemplo, do tribunal e repartições. Então, é direito do advogado ali permanecer sentado ou em pé. Você pode observar isso, por exemplo, quando você vai em uma audiência da vara do trabalho. Você abre a porta ali e a sala está cheia, seja de advogados esperando as suas audiências, sejam de partes, enfim, estudantes de direito, né, ali acompanhando as audiências para conseguir suas horas complementares, enfim. Se a sala está lotada, você, enquanto advogado, tem direito de ali permanecer em pé ou sentado. Claro, se houver lugar para estar sentado. Agora, um juiz do trabalho, no caso hipotético que estou trabalhando aqui com vocês, não pode chegar para você e falar, olha, a sala está lotada, você se afasta, você não pode ficar aqui em pé. Não, você tem o direito de permanecer, inclusive em pé, se for o caso. Tudo bem? Outro inciso importantíssimo é o 13, examinar em qualquer órgão do Poder Judiciário, Legislativo, da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração. Pessoal, é direito do advogado, exceto os processos ou os feitos que estão ali sob sigilo, e o sigilo deve ter alguma justificativa, tá? Então, fora dessas situações de sigilo, advogado tem direito a consultar os autos, seja arquivados ou não, findos ou não, mesmo sem procuração, tudo bem? Agora, naqueles que existem sigilo, mediante procuração, os advogados envolvidos podem ter acesso também, tudo bem? Vamos passar para mais um, o 19, achei inciso importantíssimo, vamos lá. Recusar-se a depor como testemunha em processo qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado. Pessoal, esse inciso está resguardando o sigilo profissional. Vamos ver daqui a pouquinho na ética profissional, no final dessa aula, que essa questão do sigilo é colocada novamente para ser analisada. É um ponto importante da atuação do advogado, o sigilo, mas é direito do advogado, em respeito ao sigilo que nós vamos falar, recusar-se, inclusive, a depor, se for o caso. Beleza? Olha só, os parágrafos também são muito interessantes e já foram cobrados em provas. Esses incisos e parágrafos que eu estou colocando, como eu já disse no início, são importantes e já foram cobrados em prova, tudo bem? Parágrafo 3º. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo do exercício da profissão em caso de crime inafiançável. Pessoal, esta é uma prerrogativa do advogado, tá bom? Só pode ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão, beleza? Ponto. Decora isso, guarda no teu coração e é sucesso na prova. Se cobrar, eu tenho certeza que você não terá muita, ou na verdade não terá nenhuma dificuldade. Você está vendo até agora? É só texto da lei, pessoal. Não tem segredo. Você que é nosso aluno, pega o material de ética, dá uma olhadinha, porque no final de cada tópico desse, além de comentar e explicar os artigos, nós colocamos as questões que foram cobradas em prova. Você vê isso na prática, como é fácil acertar essas questões, tá bom? Outro ponto importante aqui é o parágrafo 6º. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática do crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar quebra da inviolabilidade. Lembra a inviolabilidade que nós falamos lá atrás? Uma vez, meus amigos, praticado crime, presente indício e materialidade, essa inviolabilidade pode ser questionada pelo juiz, tudo bem? Claro, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado. Tem que estar explicado, gente, tem que estar fundamentado, beleza? A ser cumprido na presença de representantes da OAB. Esse é um ponto importante, porque não basta ser só o indício de autoria, materialidade,
Não basta você só afastar aquele primeiro direito de ter as suas correspondências invioláveis, mas além disso, precisa ser cumprido na presença de um representante da ordem, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização de documentos de mídias e objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado. Pessoal, você não pode, por exemplo, afastar e quebrar, violar um escritório de um advogado para, neste ato, em cumprimento desta medida judicial autorizada, pormenorizada, fundamentada, justificada e etc., você não pode fazer disso um direito ou abusar desse direito para, no escritório do advogado, encontrar documentos pertencentes aos seus clientes. Isso não pode ser feito. Se o advogado cometeu um crime X, você vai investigar o crime X e não violar os documentos dos seus clientes, até porque, como já disse no exemplo anterior, são muito importantes, independente de nome do réu, todo cliente deve ter esse sigilo preservado. Perfeito? O 10º, também muito importante, os autos sujeitos a sigilo, lembra que a gente falou? Deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos que trata o inciso 14. Pessoal, não tem segredo. Qualquer processo, seja judicial, administrativo, legislativo, advogado tem acesso, independente de procuração. Foi isso que nós vimos. E lembra que eu falei para vocês naquele momento, vamos tomar cuidado com as questões que são sigilosas. O parágrafo 10º explica isso. Nos autos sujeitos a sigilo, deve apresentar procuração. A lei já traz essa possibilidade. Ok? Então não cabe a um serventuário da justiça, um servidor público, querer barrar o advogado. É simples. É advogado? Tem acesso. Se é sigiloso, mediante procuração, não tem problema nenhum. Perfeito? Vamos ver mais uns. Artigo recente, tá? Inserido, o 7º-A, que trata dos direitos e prerrogativas da mulher, tá? Da advogada. Primeiro, é direito da gestante entrar nos tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. Gente, a grávida, a gestante, não poderá ser submetida a raio-x. Rodrigo, por quê? Faz mal? Faz, não faz? Eu vi na internet que faz, eu vi na internet que não faz. Cara, pra você não importa. A lei diz que a advogada não será submetida. É lei, vai ser cumprido. Perfeito? Tem nem que questionar, isso é tranquilo. A linha B. Reservar vaga em garagem dos fóruns dos tribunais. Esse é um ponto crítico, ao meu ver, tá? Porque dos tribunais que eu frequento, não recordo, tá? Sinceramente não recordo de ver o tribunal ou fórum disponibilizar vaga para advogada mulher gestante. O que existe é, dentro dos fóruns, um espaço destinado à vaga de advogados e ali dentro do estacionamento, que é até controlado pela ordem, o que acontece? Lá dentro você vai verificar que existe uma vaga para gestante, aquelas vagas preferenciais tradicionais, sem muita novidade, tá? Quando eu faço a leitura do artigo, eu esperava ver algo diferente na realidade, mas a gente não vê. Perfeito? Mas se cair na prova, tem direito? Tem. É direito da advogada mulher? É. Pronto. Acerta a tua questão e vai ser feliz. Depois, a direito da advogada lactante, adotante ou que der à luz, acesso à creche, onde houver o local adequado. Gente, ou é a creche do tribunal, daquela repartição pública, ou fraudário. É um ambiente onde ela possa estar, né, com o teu bebê, já que ela é lactante, ou até adotante, se for adotante de uma criança pequena, que necessite de cuidados, ela tem direito a ter esse espaço reservado e garantido. Tudo bem? Por fim, gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências serem realizadas mediante cada dia, mediante comprovação de sua condição. Perfeito, você comprova que você está grávida, tá? Em alguns casos isso é visivelmente perceptível, mas para que a advogada não encontre nenhuma dificuldade sobre esse aspecto, seria bom andar com
com seu exame ali comprovando que é gestante, né? Para ninguém duvidar da tua gravidez. Dá para duvidar da gravidez, gente? Dá para ver, né, que a mulher tá grávida. Nos meses finais, nos meses iniciais não dá. Então é bom você ter um comprovante, porque fazendo prova da tua condição, é o que diz a lei, fazendo prova da tua condição, você terá preferência nas audiências, as primeiras audiências serão suas, e preferência também na sustentação oral. Quando você vai assistir um julgamento, quem vai fazer sustentação oral já tem preferência. Depois ele julga os outros, que estão só acompanhando ou que nem estão lá. Você não é obrigado a estar lá no tribunal, né? É recomendável. Você que é um advogado prudente, você vai fazer sustentação oral. Tá bom? É tua chance de mudar a decisão dos ministros e dos desembargadores. Mas pode ser que você chegue lá e fale, não, eu sou advogado mulher, sou gestante, mas como eu vou fazer a sustentação oral, eu já tenho preferência, né? Meus processos já são feitos antes. Aí você chega lá num dia, tem 15 processos, 14 advogados querendo fazer sustentação oral. Pode acontecer? Claro, pode. 14 eu nunca vi, mas 8 eu já vi. 8 advogados. Dentre os 8 advogados ali presentes, se houver uma advogada gestante, lactante, adotante, tudo bem? Você terá preferência, ou ela terá preferência, tanto nas audiências como nas sustentações orais. Tudo bem, gente? Esse artigo ele é recente, tá? Não é recente do ano passado não, mas dentro de uma história da advocacia ele é um artigo recente, ele é uma conquista da advogada mulher, as comissões batalharam muito para inserir esse artigo na lei, então é importante que você o conheça porque ele pode cair na tua prova com facilidade. Beleza, suspensão dos prazos processuais. Pessoal, outra coisa para a advogada mulher, tá? Essa aqui é a continuidade daquele artigo. A gente parou no terceiro. O quarto. Adotante ou que der à luz, suspensão dos prazos processuais quando for a única patrona da causa. Isso é um direito, gente. Eu tive uma colega, eu era advogado do NPJ na época, e a advogada ficou grávida. Aí ela pediu licença da instituição de ensino onde trabalhávamos, e um dia fui fazer audiência, cara, 20 dias depois dela dar à luz, sei lá, em pleno resguardo, uma coisa assustadora. Cheguei no tribunal do trabalho, isso, tá? E o tribunal estava sem elevador funcionando. Aí, primeira andar, primeira vara, segunda andar, segunda vara, terceira andar, terceira vara, eu fui para a terceira vara. Quando eu cheguei lá em cima, estava lá minha amiga, cumprindo os prazos processuais, porque antigamente os prazos não esperavam, tá bom? Agora não. Se ela comprovar que ela é a única patrona da causa, ou seja, ela não tem outros sócios, não tem outras pessoas que possam cumprir o prazo por ela, se ela for a única, os prazos serão suspensos. Perfeito? Gente, vale a pena acompanhar esse artigo, o 7A, ele é muito, muito importante e pode ser que ele caia na tua prova, com certeza. Tudo bem? Tratamos aqui dos direitos dos advogados. Gente, direitos do advogado é isso, é artigo 7º, tá bom? Artigo 7º. É só pegar o artigo... Ah, Rodrigo, ele é grande. Ok, ele é grande, mas ele cai muito em prova. Foram 14 questões nos últimos 10 exames. Tá bom? Com certeza. Gente, mas com certeza vai cair uma questão dessa na tua prova. Eu não sei qual, mas que vai cair, vai. E se não cair nesse exame, pode ter certeza, no próximo vai cair 2 questões, porque a média é de uma questão por exame. Tudo bem? Vamos falar agora, gente, de ética do advogado. Mas não essa ética aqui que eu separei para vocês. Vamos falar de honorários advocatícios. Honorários advocatícios, se você olhar na lei, ele está dentro de ética dos advogados. Mas é um assunto amplo, tá? Então eu separei aqui só para não ficar misturado, mas nós vamos tratar então de ética da advocacia, honorários e depois da ética de um modo geral. Tudo bem? Vamos lá? Vamos seguindo. Gente, ética do advogado, honorários. O que você precisa saber de honorários dentro da Lei 8.906? Porque você vai encontrar sobre honorários tantos dispositivos na Lei 8.000 e também no Código de Ética, tá bom? Tanto no Estatuto quanto no Código de Ética. No Estatuto,
na Lei 8.906, você vai precisar saber o quê? São poucos artigos, fica tranquilo. Artigo 22. A prestação de serviço profissional assegura os inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos sucumbenciais. Pessoal, observe que é direito do advogado, é assegurado ao advogado. E essas três modalidades de honorários, ela não é excludente, tá bom? Ela não é excludente, ela é somativa. Olha só, vírgula e e. Você tem direito aos honorários convencionados, aos por arbitramento judicial e os de sucumbência. Tudo bem? Artigo 23, não menos importante. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado. Gente, isso aqui já virou até meme. Eu não sei se você segue esses perfis no Instagram, no Facebook, sei lá. Não vou citar aqui. Não sei se eu posso citar. Será? Não vou citar não. Mas você sabe quem são as páginas jurídicas que tem um fundo de piadinha e tudo mais. O que acontece com esse pessoal? Eu já recebi alguns memes nesse sentido, do cliente achar que os honorários de sucumbência pertencem ao cliente. E não, gente, por força de lei, não é porque o advogado quer, esse honorário de sucumbência ou por arbitramento pertence ao advogado. Tudo bem? Olha só a parte final. Tendo este direito autônomo para executar a sentença nessa parte. Ou seja, naquilo que ele recebe os honorários para si, ele pode executar de modo autônomo. Não se mistura o direito dele, o direito de receber honorários, com o direito do cliente que está sendo discutido. Podendo, gente, eu deveria ter colocado negrito aqui, tá? Podendo. Já tem uma questão no exame de ordem, não vou lembrar agora qual de cabeça, mas quem é nosso aluno e tem nosso material de questões comentadas sabe que ele traz basicamente o texto da lei com a palavra devendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Gente, ele pode, tá? Ele pode, ele não deve. Tudo bem? Toma cuidado com esse verbo, porque isso já foi questão de prova e com certeza pessoas desavisadas erraram. Perfeito? Uma coisa importante, eu deveria ter dito isso no começo da aula, gente. Se alguém não estiver conseguindo ler com facilidade o que está sendo projetado aqui e achar que a minha leitura também não é suficiente, eu vou tentar colocar um link para download aqui na descrição do vídeo no YouTube, tá? E aí vai ficar bem melhor para você poder acompanhar também, de repente até fazer notas. Se você imprimir esse material, pode colocar um marca-texto, um asterisco aqui, uma estrelinha, enfim. Chame atenção para o verbo podendo, porque isso já foi questão de prova e, ao meu ver, com muita maldade, né? Perfeito? Vamos avançar aqui, gente? Artigo 25 do Estatuto. Vamos lá. Prescreve em 5 anos a ação de cobrança dos honorários. Gente, pega esse artigo 25 e decora. Ele já foi cobrado em uma questão e não tem o que fazer, tá? Você tem que conhecer as modalidades. Primeiro, do vencimento do contrato. Tem contrato? Tem. O contrato vence quando? Vence na data X. Ok, dessa data X, 5 anos, não tem dúvida. Do trânsito julgado da decisão que eu fixar. Pessoal, estamos aqui falando dos honorários por arbitramento e dos honorários de sucumbência. Então, a decisão que eu fixou transitou em julgado. O que você faz? Conta 5 anos do trânsito julgado. A questão que cobrou essa matéria, esse artigo, fala exatamente de honorários por arbitramento, fixado pelo juiz, arbitramento judicial, e ele pergunta quando é que começa a contagem do prazo. A própria questão traz lá a data do trânsito julgado, é só você verificar, fazer a contagem. 5 aninhos e a vida que segue. Beleza? Terceiro, da ultimação do serviço extrajudicial. Tranquilo, quando foi que você fez o último ato? Praticou o último ato extrajudicial, se é o caso. Da desistência ou da transação, da renúncia ou da revogação do mandato. Porque pode acontecer isso. Pode ser que você tenha uma procuração, né, um mandato,
e você renuncie. Você fala, bom, eu não quero mais. Tudo bem? Mas existem honorários a serem discutidos. O que você vai fazer? Da renúncia ou da revogação. Renúncia é feita por advogado, revogação por quem ortogou, de comum acordo, enfim. Tudo bem? Essas são as hipóteses. Gente, são só 5, não tem como florear muito essa questão, você tem que dar uma lida. Tudo bem? Porque se for questão de prova, pode trazer complicação para quem não estudou. Tudo bem? Repito, esse nosso vídeo aqui é uma revisão, tá? São alguns minutos para tratar desse tema, mas quando na verdade eu espero que você tenha estudado ética ao longo pelo menos dos últimos 3 meses, especialmente se você é um aluno regular do Missão OAB. Tudo bem? Vamos lá, pessoal, artigo 26, estamos quase acabando dos honorários. Estamos quase acabando honorários dentro do estatuto, tá bom? O advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorários sem intervenção daquele que conferiu o subestabelecimento. Pessoal, tem que separar o que é um subestabelecimento com reserva e o que é um subestabelecimento sem reserva. Tudo bem? Quando ele é com reserva, o que acontece? O advogado principal que subestabeleceu, ele está passando com reservas, ou seja, ele continua advogado. Ele delegou, ele subestabeleceu alguns atos. Então, quem é subestabelecido, se for cobrar honorários, precisa da intervenção do primeiro. Agora, se ele subestabelecer sem reserva, ou seja, deixando tudo para lá, deixando tudo na mão do advogado que está sendo subestabelecido, aí esse advogado poderá executar seus honorários de forma tranquila, pacífica, sem nenhum problema. Tudo bem? Esse é um artigo importante. Como eu já disse, se está na tela, já foi questão de prova. Agora vamos falar de honorários dentro do Código de Ética. Perceba, cuidado gente, perceba, mudamos o diploma, tá bom? Estávamos no Estatuto e agora vamos para o Código de Ética. Questão, artigo na tela é questão na prova, vamos lá? Artigo 48. A prestação de serviços profissionais por advogado individualmente ou integrada à sociedade será contratada preferencialmente por escrito. Gente, o que isso quer dizer? Quer dizer que não existe um modo específico. Orienta-se, tá? Que seja preferencialmente. A lei prefere que seja por escrito, mas não necessariamente será. Tudo bem? Olha só o que diz o parágrafo 1º. O contrato de prestação de serviço de advogado não exige forma especial. Foi exatamente o que acabamos de falar. Devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão o objeto, os honorários ajustados, a forma de pagamento e a extensão do patrocínio, esclarecendo se este abrangerá todos os atos processual ou limitar-se-á a determinado grau de jurisdição, além de dispor sobre as hipóteses de causa de encerrar-se mediante transação ou acordo. Gente, isso aqui é para o advogado ter bom senso, tá? E se o advogado não tem bom senso, ou se ele não tinha bom senso, a lei traz alguns parâmetros para ele. Tem que ser cuidadoso, gente. Você não pode fazer um contrato dizendo, eu vou cobrar R$4.000 para fazer tal ação. Cara, é importante você determinar o quê? Por exemplo, o grau de jurisdição. Olha, eu vou atuar em tais circunstâncias, em primeira instância, ou seja, havendo necessidade de recurso, um novo contrato será pactuado. Cara, você tem que deixar teu contrato bem amarrado, tudo bem? Isso é uma necessidade, especialmente para o advogado prudente. É claro que essas condições, gente, preferencialmente acontecerão no contrato escrito. Dificilmente você vai conseguir pactuar isso de outra forma, beleza? Mas eu acredito que você vai conseguir, de fato, construir um bom contrato e trabalhar da melhor forma para evitar que você e teu cliente constituam algum conflito ali de interesse ou divergência, tá bom? Eu não espero que isso aconteça com você. O parágrafo 2º, mas mais do que esperar que isso aconteça com você na tua vida pessoal, não estou aqui para dar conselho, estou aqui para te dar aula. Você precisa acertar isso na prova, tudo bem? Parágrafo 2º. A compensação de crédito pelo advogado de importâncias devidas ao cliente somente será admissível quando o contrato de prestação de serviço autorizar ou quando houver autorização especial do cliente para este fim, por este firmado, né? Gente, não tem segredo, tá bom? Você não pode trabalhar mediante compensação de crédito
se isso não for autorizado. Perfeito? Ah, mas eu sou advogado, fulano é cliente, um está devendo X, está devendo para o outro. Cara, não existe isso. Já foi questão de prova, tá? Os honorários só podem haver compensação de crédito se for devidamente autorizado no contrato, tá bom? Ou autorizado pelas partes. Já estamos quase chegando meia hora de aula, mas vamos continuar, vamos à sequência. Perfeito? Dentro do Código de Ética, os honorários também são tratados no artigo... Eu pulei um, deixa eu verificar aqui. 48, né? 48 eu já falei, vamos lá. Ok. Outro artigo importante é o 53. Olha só o que ele vai dizer. É lícito ao advogado ou sociedade de advogados empregar. Observe, gente, como isso é importante, porque há muito tempo isso era visto com maus olhos. As pessoas achavam que isso era mercantilizar a advocacia. E do que eu estou falando? Estou falando de pagamento com cartão de crédito. Vamos lá. É lícito ao advogado ou sociedade de advogados empregar para recebimento de honorários sistema de cartão de crédito mediante operadora do ramo, empresa do ramo. Isso quer dizer que hoje, quando você visitar um advogado, ou quando você for advogado, e será em breve, se Deus quiser, quando você for advogado, você pode ter ali na tua mesa uma maquininha de cartão. E a pessoa fala assim, eu quero pagar, você cobra aí os honorários, né? 5 mil reais os honorários X, uma ação X. E a pessoa fala assim, bom, eu não tenho esse dinheiro aqui, eu não trabalho com cheque, posso passar no cartão de crédito? Você vai falar, pode passar no cartão de crédito. Não tem problema nenhum. Perfeito? Não pode fazer crediário, né? Parcelar em 48 vezes. Mas usar o cartão de crédito não há ilícito nenhum. Olha só o que diz o parágrafo único. Eventuais ajustes com a empresa operadora que implica o pagamento antecipado não afetarão a responsabilidade do advogado perante o cliente e em caso de rescisão do contrato de prestação de serviço, devendo ser observadas as disposições do Código de Ética. Gente, se der problema, seja ele qual for, com a máquina de cartão, isso não afasta as obrigações do advogado. Perfeito? Uma coisa é a relação do advogado com o cliente, que deve ser preservada mediante contrato e pagamento. Outra coisa é a relação do advogado com a empresa prestadora de serviço. São coisas distintas, tudo bem? E uma não pode afetar a outra, especialmente para prejudicar o direito do teu cliente. Tudo bem? Pessoal, olha só como o tempo voa. Em pouco mais de 30 minutos, quase 30 minutos, né? Nós já tratamos aqui direito dos advogados, 14 questões nos últimos 10 exames. Tratamos dos honorários advocatícios, 10 questões nos últimos 10 exames. Uma média de uma questão. Só aqui, gente, já são 2 pontinhos na tua prova. Só faltam 38 para tu passar. Olha que maravilha. Perfeito? Mas agora nós vamos entrar num âmbito um pouco maior, que é a ética do advogado. A ética do advogado, gente, não tem outro caminho, tá? Você precisa fazer a leitura do Código de Ética. Precisa fazer. Rodrigo, mas na revisão, ok. Revisão é isso aqui que nós estamos fazendo agora. Ainda falta um tempo para a tua prova. Eu vou citar aqui os artigos mais importantes, os artigos já cobrados nas provas anteriores. Mas é muito importante que você faça a leitura desse documento inteiro. Entre o Código de Ética, tá? Entre o Código de Ética, entre o Estatuto e entre o Regulamento, se tiver que escolher um, falar, Rodrigo, professor, eu não consigo ler todos. O que eu vou fazer? Você vai ler, pelo menos, na integralidade, o Código de Ética e o artigo 7º do Estatuto. Tudo bem? Vamos avançar então, gente, para a ética do advogado e a gente finaliza essa nossa revisão, que é muito assertiva, tenho certeza que vai te ajudar em muitas questões na tua prova, tá? Eu espero te ajudar em pelo menos 5 questões, mas talvez eu te ajude até em mais, de 8. Cara, é um grande avanço para a tua prova. Vamos lá, pessoal, da ética do advogado. Vamos começar com questões preliminares. Eu já falei, inclusive, para você no começo desse vídeo, a respeito da liberdade do advogado. Você vai ver que isso aparece em outros momentos. Olha só,
O advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos, garantias fundamentais, cidadania, moralidade. Por isso que é importante estudar ética. Você, como advogado, é defensor e indispensável à moralidade. Justiça, paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública. É isso mesmo, gente. Advogado tem função pública. É por isso que algumas pessoas falam, mas os juristas, os advogados, aí X, Y, Z, fazem tal coisa ou outra. Mas não importa, gente. O advogado tem a sua importância e a tua função social. E isso está garantido em lei. Acredite se quiser, goste ou não. Se cair na tua prova, marca verdadeiro, marca correto e vai ser feliz. Tudo bem? Parágrafo único vai dizer, são deveres do advogado. Observe a importância desse artigo confrontado ao 7º que nós já estudamos. Antes eram direitos dos advogados. Agora são deveres. Estamos dentro do Código de Ética. Estamos falando do que a ordem dos advogados espera que um advogado faça. Como ele deve se comportar ou como ele deve deixar de se comportar conforme nós vamos ver daqui a pouquinho. Tudo bem? Olha só, gente. Parágrafo único. São deveres do advogado. Primeiro, preservar em sua conduta a honra, a nobreza, a dignidade da profissão. Tá vendo como tem que valorizar? Zelando pelo caráter de essencialidade e de indispensabilidade da advocacia. Gente, você, enquanto advogado, tem que assumir esse papel. E qualquer questão na prova que fuja disso daqui, vai estar errada. É dever do advogado. Ele deve fazer isso. Próximo. Atuar com destemor, independência. Lembra? Independência, liberdade, já tínhamos falado disso. Honestidade, decoro, veracidade, não pode mentir. Lealdade, dignidade e boa fé. Gente, o mais importante de todos esses aqui, eu diria que é o destemor. Perfeito? Estou aqui